Jovem Pan e Record protegem apresentador sem mimimi que ameaçou ex-noiva de morte. Imagino que devo ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Inicia que isso saiu na Intercept, na UOL, na Band News, e hoje pela manhã a vereadora Josete também se manifestou sobre o tema, e eu faço questão de também me manifestar. No Intercept, começa assim a reportagem. Diz Denian Couto: o homem que cospe no rosto de uma mulher pode fazer piadinha que quiser, pode falar sério que eu não vou nem considerar, disse em tom revoltado Denian Couto. Mas, 2 dias antes dessa declaração, Couto havia sido procurado por um oficial de justiça no estúdio da rádio. Foi intimidado por ter ameaçado uma mulher de morte. Não foi um caso isolado. O jornalista é acusado de agredir física e verbalmente 4 mulheres com quem se relacionou. O nome do Denian Couto é bastante conhecido dos senhores vereadores. E ainda que os casos de violência contra a mulher tenham ganhado uma certa ótica na jurisprudência e no judiciário, as estatísticas e acontecimentos recentes têm demonstrado que, mesmo com o amparo da lei criada para proteger mulheres, elas ainda seguem sendo as grandes vítimas. No Brasil, são registrados 600 casos de violência doméstica por dia. Toda semana, pelo menos 20 brasileiras são mortas. Segundo o Atlas de Violência, só puxando pela memória, porque eu já apresentei aqui, divulgado no semestre de 2018, no último, 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios a cada 100 mil mulheres. Embora essa questão pareça um pouco distante do mundo corporativo, é sobre esse aspecto que eu quero tratar esse tema aqui hoje. Os dados sobre violência doméstica também têm impacto altamente negativo nas empresas. E a comoção pública deste caso, do senhor Denian, que manifestou o desejo de matar a vítima, Giuliane, isto tomou uma certa proporção, me parece aqui, que há uma desnaturalização já da questão da violência contra a mulher. Assim, a legislação e as políticas públicas ainda não mostram verdadeiramente eficazes, mas nós temos que fazer esse enfrentamento. E daí, precisamos buscar alternativas para educar, difundir direitos, conscientizar sobre as necessidades de aprimoramento dos mecanismos de enfrentamento, etc., etc. Só que, neste caso, nós estamos falando de um homem que trabalha numa empresa de comunicação. É um jornalista bastante conhecido na cidade de Curitiba. Ele trabalha na Jovem Pan, que tem uma audiência enorme, e trabalha no Grupo RIC. Nós sabemos aqui que a imprensa possui um papel estratégico na formação e na opinião, e até em pressionar políticas públicas, e pode contribuir para ampliar, contextualizar e aprofundar o debate. A mídia hoje, senhores, é considerada e estudada como uma das agências informais do sistema de justiça, porque ela condena, ela absolve, ela orienta e até investiga. Exige-se, então, aqui uma postura das redes de comunicação. Como é que se selecionam os seus profissionais? As rádios, as TVs e, inclusive, as faculdades, porque este senhor, este miliante Denian Couto, ele é professor numa faculdade de Direito, aqui na cidade de Curitiba. Estamos aqui comentando, senhores, que a RIC e a Jovem Pan teriam ou deveriam ter feito, logo após a realização do boletim policial, do boletim de ocorrência na delegacia pela Giuliane. O que fez essa empresa? Daí eu pergunto, como as empresas têm olhado para suas colaboradoras, de modo a oferecer suporte para que essas mulheres possam enfrentar os casos de violência? Como é que as organizações estão respeitando o seu papel social? É um erro, daí uma reflexão que eu fiz durante o final de semana, é um erro pensar que Denian Couto é um monstro ou doente, como as pessoas têm falado por aí. Na verdade, é um erro também dizer que ele estava sob forte pressão do trabalho ou forte pressão familiar. O dono da verdade, o moralista Denian Couto, é um homem comum, ciente de seus atos e das consequências dele.
Ora, é um homem como tantos que nós convivemos todos os dias. No cinema, nas ruas, nas academias, nas universidades, nas praças e nos nossos locais de trabalho. São homens hostis, que matam todos os dias um pouquinho com seus comentários desagradáveis, pejorativos, sexistas, machistas, e neste caso do humilhante Daniel Couto, ameaça de morte. Aqui, com o agravante, sem dúvida, de ser um comunicador prestigiado pelos seus iguais, e ainda acho pior, protegidos pelos seus empregadores, que veem no lucro, o desejo de mantê-lo aos gritos na rádio, ameaçando, intimidando, porque este é o meio, parece, mais seguro de conseguir audiência nas rádios. Entender que gente como o senhor Daniel Couto representa a face mais covarde da violência. Dos que pensam que têm direito sobre a verdade, disparando todos os dias na rádio notícias que só ajudam a estimular o ódio, a corrupção, porque eu não preciso aqui citar nomes que prestigiam esse jornalista sem nenhum respeito, inclusive pela própria rádio que ele trabalha. E principalmente, senhores, pelo desrespeito que ele faz com a população, informando e desinformando essa população que está ávida por informações e por verdade, que aparece um compromisso que o senhor Daniel não tem. O que existe por detrás do jornalista Daniel Couto é uma sociedade machista, assassina, misógina, patriarcal, vereadora. Alguns minutos eu acabei de dizer que nós, mulheres, não somos mais as mesmas. Nós somos frutos de uma mistura de dezenas, centenas de mulheres que têm feito o enfrentamento à violência. Pensem, nós tivemos que lutar para ir às universidades, tivemos que lutar para conseguir o direito do voto. Nós não somos mais as mesmas, com certeza. Nós podemos e fazemos. Por isso eu digo a Giuliane, eu mando um recado a essa menina. Estamos juntas. Ninguém aqui está mais sozinha. A gente consegue sim transformar essa situação. A voz de uma é a voz de todas. E por isso vamos continuar dizendo, nenhuma a menos. Por isso, Giuliane, lutaremos por você e com você.